controlar um pouco a angústia do paciente, da família, que calma, o remédio vai fazer efeito, você precisa esperar, o remédio demora, o tratamento é longo, não adianta ficar tuchando o remédio no paciente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. Insônia por si só não se trata com indutor do sono. E esse é o maior problema que a gente enfrenta. Indutor do sono. Isso. O que seria o indutor Indutor do do sono? sono são os famosos clonazepam, diazepam, zolpidem, exupicona. São coisas que são sedativos. Chamado antigamente calmantes. Isso. É que o calmante são os velhos tarjas pretas, né? Porque eles são ansiolíticos. Eles foram criados como ansiolíticos originalmente. Agora, o zolpidem, que é uma evolução da molécula desses tarjas pretas, eles tentaram filtrar a molécula de um jeito que só deixa a parte que é sonífera dele. Então ele não tem outro papel, ele não vai mexer na ansiedade, então ele não vai ser um calmante. Então ele só vai te induzir ao sono. Qual que é o problema? Ele vai pesar na balança da sonolência. Só que aí o teu cérebro vai parar de tentar tirar aquela agitação, aquela coisa acelerada. Vai perder o efeito. Então, o indutor do sono, de maneira geral, ele tem uma tendência a cronificar a tua insônia. Né? Qual que é o tratamento correto? Terapia cognitivo-comportamental. É o melhor tratamento que tem. É fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer. Se a gente falasse que é uma coisa de Brasil, que onera, financeiramente falando, o que é um fator, óbvio, tá? Não deixa de ser um fator. Sim, mas tem uma meta-análise gigantesca que foi feita na China com quase 2.000 artigos, assim, uma coisa absurda. 50% dos americanos optam por indutor do sono e não fazem terapia. Ela é predominante nos Estados Unidos. 90% dos japoneses não fazem terapia. 90%? 90%. Eles vão para o indutor. Eles são um povo bem disciplinados. Extremamente disciplinados, né? Então, assim, se eles têm essa dificuldade de fazer, imagina o Brasil. Porque, assim, colocando em escala, né? Exatamente. Os japoneses, os americanos também são, né, em comparação ao brasileiro, bem mais disciplinados. Exato. Nós temos muita dificuldade, né? Com essa questão de disciplina, de seguir protocolos. É uma das grandes dificuldades que a gente encontra em clínica é do paciente seguir, né? Uhum. Exato, e ainda mais quando a gente bota um pouquinho o paciente em xeque em algumas situações, aí ele dá uma espanada e foge. Dá. Então é um pouco daquela a solução rápida que a gente vê, isso tem a ver até com aquela coisa da tecnologia crescendo e o nosso cérebro não evoluindo junto, a gente sempre demanda resposta muito imediata, né? Afinal, tô com fome agora, eu preciso comer. Meu cérebro não pensa no dia seguinte, ele só pensa em sobreviver hoje. E eu preciso comer bastante porque Guardar talvez amanhã não tenha, né? Exatamente. Então esse é um problema muito grande. Então sempre esse preconceito da insônia que é voltado da psiquiatria é muito complicado, porque muitas vezes o paciente já chega para mim sem antidepressivo, uma coisa totalmente bizarra, e tolado de indutor do sono, sobrecarregado. E aí o paciente começa a ter um monte de problema. Zolpidem adora dar sonambulismo. Né? Ou seja, eu adoto uma coisa que eu tô acreditando, porque se eu tô usando é porque eu tô acreditando, né? Tô acreditando que vai me ajudar, que nas primeiras vezes que eu usei me apagou, foi uma delícia. E aí eu começo a tomar, e eu nem faço ideia que aquilo vai piorar, agravar o meu caso. Uhum. E não necessariamente agravar o caso porque o remédio em si agrava o caso. Vai agravar porque você não tá tratando a causa. Porque eu não tô tratando. Exatamente. Ou você entra com antidepressivo e muitas vezes controlar um pouco a angústia do paciente, da família, que calma, o remédio vai fazer efeito, você precisa esperar, o remédio demora, o tratamento é longo, não adianta ficar tuchando o remédio no paciente, porque depois eu não sei o que está acontecendo, ou o efeito colateral que deu, o que eu tiro primeiro, né? Às vezes a gente até sabe, foi um efeito colateral muito característico,
tira tal coisa. Mas às vezes a gente não consegue saber, porque cada organismo responde de um jeito. E às vezes eles não falam. Às vezes, porque assim, é um remédio tão normal que tá sendo tomado que às vezes até, como ato falho, e às vezes fala, né? também é um problema muito grande. Já teve situação, eu passo um remédio para o paciente, eu vou contar 2 situações que foram mais complicadas. A resolução foi muito mais simples, que o paciente, ele prescreveu um antidepressivo para ele começou a ter um quadro diarreico, começou a passar mal, olhou na bula do remédio, esse remédio pode causar alteração no intestino. Não falou nada para mim, parou o remédio por conta, deu um tempinho, especificamente 7 dias depois, os 7 dias vai ser importante aqui, parou. O problema? Não, o problema era o remédio. Voltou na consulta, não o remédio. Fui conversar com ele, era a famosa virose intestinal. Não dá pra saber que vírus que foi, porque tem muito vírus que causa a famosa virose intestinal. Falei, cara, vamos tentar de novo. Tenta. Ele aceitou, confiou. Não era nada do remédio, ele teve nada. Foi tranquilo. Ou seja, não era efeito do remédio, era uma virose. Teve uma outra coisa, essa foi um pouco mais complicado, que era uma mulher jovem, começou a ter alteração menstrual com outro antidepressivo. É normal ter alteração menstrual com antidepressivo? Não é. É bem raro. E o mais comum dentro das raridades é parar de menstruar. Não é menstruar demais. O que aconteceu com essa paciente? Ela começou a menstruar demais. Foi uma briga no consultório, marido. Foi palavras assim, daquelas assim. O que eu fiz? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos investigar, para. Solicitei um monte de coisa hormonal. Foi lá, veio tanta alteração hormonal na paciente que não é do remédio. Eles não falaram nada, simplesmente, mas nunca mais voltaram. Né? Porque o problema é o preconceito com o remédio também, né? E coloca, o efeito colateral é o remédio, só que aquilo que é mais confortável a pessoa acaba ficando. O indutor do sono é confortável sempre. O que demora mais pra fazer efeito não é confortável, o pessoal retém. Vai parando. Mais trabalhoso, né? Dá mais trabalho, exige mais dedicação, leva tempo, né? Tem a questão do tempo. Normalmente o antidepressivo, a potência máxima da dose é em 2 meses. Então demora bastante.